paz do Senhor, povo de Deus, beleza? Estamos aqui com mais uma manhã de terça-feira, né? Aonde quero compartilhar com vocês o nosso devocional do dia, né? O que é devocional, Diego? Nada mais é do que Deus falando conosco, né? Todos os dias nós devemos enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas, mas quando você abre o seu devocional, ali está a estratégia de Deus falando conosco, de como nos comportar, de como nós vamos passar aquela batalha e vencê-las. Então não deixe de ler o seu devocional, é muito importante para que isso entre dentro do seu coração. Estava lendo o livro de Números, onde Deus colocou no meu coração uma passagem muito importante, né, onde se declara com a mansidão de Moisés. Moisés, um homem muito paciente, muito carismático, né? Se comportou de uma maneira que chamou a atenção de Deus. E Deus tratou ele de uma maneira muito diferente do que todos estavam ali olhando para ele. Então eu quero compartilhar com você nesta manhã o quão é importante a palavra de Deus, né? O devocional e o que Deus colocou no meu coração, que é a mansidão de Moisés. Porque às vezes nós se declaramos, né, nervosos. Às vezes nós não conseguimos lidar com certas situações nas nossas vidas, né? Queremos apontar o dedo, queremos, né, falar muitas palavras que não nos traz, né, uma situação muito favorável a Deus, e isso acaba te atrapalhando, amém? Se você puder, abre sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12, versículo 1, vai falar assim, ó. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher Cushita. Fui pesquisar o que é Cushita, Diego. Cushita é uma palavra que se baseia nas pessoas negras, né? Nas pessoas africanas, né? Aquele tipo de pele. Então, houve uma questão de um preconceito, né? De Miriam e Arão. Que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher Cushita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu, e o que eles disseram, Moisés era um homem muito manso, mas do que qualquer outro da terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três dirijam-se à tenda do encontro, e os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse. Depois você continua na sua casa, né, dando continuidade a esse texto. Mas aqui o Senhor é bem claro que quando acontece, né, esse preconceito, essa situação a qual Arão e Miriam não estava ciente de que Deus falava com eles também, né? Eles começaram a cogitar e perguntar entre si, né? Por que Deus não fala comigo, somente com Moisés, né? Então isso é muito importante você entender que naquele momento, naquela situação, né, a intimidade de Moisés com Deus era tão grande, meu irmão, que Deus falava face a face com ele. Deus, ele falava face, ele se aparecia para Moisés e conversava com ele de uma maneira diferente com outras pessoas, né? Outras pessoas lá, né, se falava através de profetas. Se tinha profetas, Deus através de sonhos, né, através de sinais, e então os profetas, né, deram esta mensagem às pessoas. Mas com Moisés era diferente. Com Moisés, Deus falava face a face, né? Então eles se tiravam daquele lugar com as cabeças baixas, entendendo que neles havia o pecado, né? Por aquele momento, imagina com você, Moisés, ele lidou mais ou menos com 1 milhão de pessoas, meu irmão. Pessoas que estão 400 anos presos, escravos de um Egito, né? Que tinha um padrão de vida totalmente difícil de lidar. Então, para nós, né, tem um grande significado na minha vida, que eu entendo que hoje eu sou pai e eu preciso ter uma grande responsabilidade sobre a vida da minha filha. Agora, imagina para Moisés, que tinha 1 milhão de pessoas para cuidar, com totalmente cabeças diferentes, mentalidades diferentes, né, jeitos diferentes, acusando Moisés ainda, mesmo que ele livrou o povo do Egito, né? Então, olha a situação que Moisés se encontrava, mas mesmo assim, com a mansidão que ele tinha, Deus via que tudo era a favor de Moisés. Por quê? Porque ele escutava Deus. Ele poderia muito bem, em diversas ocasiões, apontar o dedo, né? Falar, Deus falou comigo, então você fique no seu lugar, né? Diversas vezes ele poderia discutir com alguém ali, mas não. O que Moisés fazia? Retrancava
tinha paciência, respirava e ficava na sua. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha um Deus naquele momento que ia colocar pontos nos i, né? Talvez nós passamos as coisas hoje em dia e nós não queremos esperar, não ter paciência, não queremos resolver a situação com uma conversa, né? Com um tocar de mãos, né? Nós queremos partir para agressão. Quando nós se sentimos ainda oprimido, né? Expressado na parede, nós queremos resolver as situações às vezes na pancada. Mas a Bíblia vai falar bem claro que não é pela força do homem, não é pela violência, e sim pela paciência. Você precisa confiar em Deus, tenha paciência, no momento certo, Deus ele vai declarar a sua vitória. Posso te falar uma coisa? Deus jamais você vai entender que Deus erra. Então procure ficar, né, no seu lugar, paciente. Tá passando prova, meu irmão, tá passando dificuldade na sua vida, tanto no ministerial quanto na questão financeira. Não parte para agressão, não deixe isso, né, ter uma raiz dentro do seu coração, dentro de você. Ore a Deus, coloque seu joelho no chão. Eu tenho certeza que tudo vai se resolver. Deus ele coloca tudo ao seu ponto certo. Nada sai do lugar, né? Então, fique ciente disso e deixa Deus agir sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, né? Quero estar orando por você neste momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai poderoso, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos a Ti, Senhor, que a paciência precisa clonar sobre nós, meu Pai. Ela precisa nascer e ficar ali, Senhor. Cravar, Senhor, o nosso carinho, Senhor. Cravar que nós somos filhos do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, assim como Moisés teve uma mansidão, Senhor, teve uma paciência gigante, Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés era um dos homens que tinha mais paciências na Bíblia, Senhor. Então, nós queremos ser como ele, Senhor. Nos traz, meu Pai, isso para nós e nós podemos entender, Senhor, e respeitar o momento certo, Senhor. Que quando as dificuldades, Senhor, as coisas situadas difíceis vinham acontecer sobre as nossas vidas, nós teremos paciência, Senhor, e a mansidão de aguardar e esperar que o Senhor é o nosso advogado, Senhor. Nós entregamos a nossa vida nessa manhã para Ti, Senhor, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, irmão, e até a próxima terça-feira. Tamo junto!